de número 8. Nessa mesma atmosfera de adoração, de reverência, de espiritualidade, nós vamos nesse momento ouvir a palavra do Senhor. Ele tem a nos falar essa noite, Lucas capítulo 8, versículo 1. Vai dizer: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Amém? Você pode tomar o seu assento nessa mesma atmosfera de adoração ao nosso Deus. Quantos querem ouvir algo novo de Deus aqui essa noite? Agora, infelizmente, eu sinto muito de decepcionar, mas não tem nada novo para trazer para você. Só tem a palavra do Senhor, tudo aquilo que você já sabe. Uma vez eu estava ali no Templo Água, no congresso, estava eu, o pastor Rubens e o diácono S. Pregação, congresso e tal. E no final veio um obreiro atribulado lá da frente, falando: esse pastor aí só pregou a palavra. Essa eu não entendi. Então só tem a boa e velha palavra do Senhor. Essa palavra é antiga, porém atual. Ela tem um tema atual para a sua vida e ela serve, nunca vai cair em desuso. E eu só tenho que trazer para você aquilo que você já sabe, aquilo que faz sentido e aquilo que é poderoso para mudar a nossa vida. O texto que nós lemos aqui essa noite, eu na verdade quero trazer uma mensagem que vai até levantar a moral das mulheres. Na verdade, sempre ela está levantada, porque no culto nós somos aqui mais de 60% composto por mulheres. E se você for em qualquer igreja, é a mesma coisa. E eu até me questiono, será que no céu aqui é mais mulher do que homem, né? Porque parece que a mulher tem mais fé do que nós, né? Se você for ver lá no centenário, culto de mulheres, congresso de mulheres, é lotadíssimo. Amém? Então hoje eu quero trazer para você uma palavra sobre 3 mulheres. O texto que nós lemos vai dizer que além dos discípulos, muitas mulheres serviam a Jesus. E não só seguiam a Jesus, mas também serviam Jesus com as suas fazendas. Biblicamente falando, os maiores contribuidores e patrocinadores do Evangelho, do ministério de Jesus são as mulheres. Aqui está falando que elas serviam com as suas fazendas, patrocinavam o ministério de Jesus. Amém? Então eu quero trazer aqui para você algumas, que aqui vai quebrar logo de início, algumas objeções do que fala sobre mulheres, que a Bíblia e tal. Aqui não tem isso. As mulheres sempre estavam presentes no ministério de Jesus. As mulheres sempre estavam, aleluia, e a Bíblia em nenhum momento ela denigre a imagem da mulher, pelo contrário, ela exalta, mostrando o papel fundamental da mulher. Amém? A primeira mulher que eu quero trazer aqui, em evidência do Evangelho, nós encontramos, e aqui é conhecido de todo, em João capítulo 8, vai falar sobre, João capítulo 8, versículo 1 ao 11, vai falar sobre a mulher pega em adultério. A Bíblia vai dizer que os fariseus e os escribas, o objetivo de encontrar alguma coisa para acusar Jesus, eles trazem até Jesus uma mulher pega em flagrante adultério, para que Jesus trouxesse sobre ela o veredito sobre aquilo que ela pesava, o ato que ela tinha praticado pesava. Diga-se de passagem, não era só uma mulher que estava no ato, era uma mulher e um homem, mas eles, com o objetivo de pegar Jesus em algum erro, eles
trouxeram até Jesus uma mulher. E diz a palavra do Senhor que quando eles trazem aquela mulher até Jesus, eles falam: Jesus, na lei Moisés disse que as tais, olha só, deturpando tudo, elas devem ser apedrejadas. E tu, o que é que tu dizes? A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele se inclina e começa a escrever sobre a terra. E eles insistiam dizendo: Jesus, qual é o veredito? O que é que tu dizes? E aí Jesus ele fala para aqueles homens: aquele que está sem pecado, que seja o primeiro a atirar pedra contra ela. A Bíblia vai dizer que desde os mais antigos até os menores, eles começam a sair um por um da presença de Jesus e daquela mulher. E Jesus ele pergunta à mulher: onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum? E a mulher diz: Senhor, nenhum. E aqui com essa história nós podemos tirar alguns ensinamentos da vida e do registro dessa mulher nas Sagradas Escrituras. Em primeiro lugar, nós podemos ver que Jesus naquele momento foi o advogado daquela mulher. Jesus, ele não existe a possibilidade, não existia daquela mulher ou daquele casal, mas naquele momento era só a mulher que trouxeram, saírem vivos daquela acusação, porque eles foram pegos como flagrante adultério, no ato, e a condenação era certa sobre eles. Mas Jesus, ele faz um questionamento, uma retórica muito ilustre, aonde as pessoas que trouxeram aquela mulher viram que não tinham condições de a jogar. A Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos. Aqui nós podemos entender que os mais velhos eles têm uma consciência já mais amadurecida, então foram os primeiros que saíram. E aqui nós podemos aprender em primeiro lugar que quando Jesus ele é o nosso advogado, ninguém vai tocar em você. A primeira lição que nós extraímos desse registro, quando nós colocamos Jesus como o nosso advogado, ninguém vai tocar na sua vida, ninguém vai tocar na sua casa, na sua família. Nenhuma acusação que se levantar sobre nós, ela vai prevalecer, porque Jesus, ele é o melhor advogado que você pode ter sobre a sua vida. Tinha um pastor muito, os irmãos conheciam, mas já faz um tempo. O pastor Elias, acho que não chegou a conhecer. Ele vinha pregar aqui e ele tinha um DVD, e nesse DVD ele sempre contava a história do irmão que vendeu um caminhão para o ímpio, e ele pagou antes de receber o caminhão, e depois que ele paga e vai receber o caminhão, o homem era ímpio, e ele falou: o senhor não me pagou e o senhor não tem prova que o senhor me pagou. Eu falei: mas o senhor sabe que o senhor me pagou, que o senhor sabe que eu me paguei. Mas o senhor não tem prova que eu me paguei. E ele fala com o advogado do homem ímpio e ele diz: o senhor não vai resolver essa situação? O senhor sabe que eu paguei. Pois é, mas o senhor não tem prova que o senhor pagou. Ele falou: tudo bem, então eu vou fazer o seguinte: essa noite eu vou falar com o meu advogado. Porque o meu advogado é o melhor advogado que existe em Belém do Pará. Inclusive, o meu advogado nunca perdeu uma causa. E aquele advogado diz: mas quem é esse meu advogado? Ele falou: o senhor conhece o doutor Nazareno? Ele falou: eu sei lá que esse tal de Nazareno. Ele falou: mas ele é muito meu amigo e ele sempre defende a causa de quem confia nele. E ele falou: mas me dá o número desse meu advogado. E ele falou: o meu advogado é o doutor Nazareno, Jesus Cristo Nazareno, o Filho de Deus. O advogado ficou mudo lá na outra linha, desliga o telefone. Quando é no outro dia, ele liga para ele e fala: olha, eu liguei para a gente conversar amigavelmente, porque eu sei que com esse teu advogado eu não tenho jeito, eu sou crente desviado, vamos deixar essa causa para lá, porque eu sei que com ele só é vitória. Então você tem que confiar naquele que é teu advogado, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Também conta esse irmão que uma vez ele estava num culto no município, lá não tinha crente nenhum, e lá
meu irmão é advogado e o meu pai é juiz. E eles viram todo mundo se cutucando. Olha, esse crente não mexe com esse crente não é qualquer crente não. O irmão dele é advogado, o pai dele é juiz. E os companheiros dele tudo aqui atrás. Mas o pai dele não é vigilante, não. O irmão dele não é perseguido. Não, mas ele está falando de Jesus Cristo, nosso advogado e o nosso Deus. Aleluia! Quantas questões nós entramos na vida, nós precisamos de um advogado. Poderíamos citar aqui um caso comum e de conhecer de todos. Uma jovem chamada Andresa Urach. Na sua experiência, ela diz que ela, no momento em que ela estava fora do corpo, ela dizendo, irmão, pode puxar no YouTube, ela diz que ela estava no tribunal, e ela diz, eu não posso ser julgado porque eu não tenho advogado. E naquele momento, naquela experiência, é dado a ela um advogado, o nosso Jesus, aleluia. Que ela fez daí para lá já é o problema dela. Mas saiba que você tem um advogado, irmão. Saiba que você não está sozinho. Saiba que você tem com quem contar. A palavra do Senhor diz em 1 João 2,1: Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele está aqui essa noite. Qual é a sua causa? Apresente a Ele, porque Ele tem a solução e Ele sabe resolver melhor do que você. Em segundo lugar, nós podemos aprender com a história dessa mulher. A Bíblia vai dizer no versículo 1 que Jesus, ele, antes de toda aquela questão, a Bíblia diz que ele tinha ido para o Monte das Oliveiras e de manhã tinha voltado para o templo para ensinar. Aqui eu aprendo uma coisa, que grandes questões vão requerer grandes preparações. A Bíblia vai dizer que geralmente era costume de Jesus ele estar no Monte das Oliveiras. Lucas capítulo 22, versículo 39. Vai dizer, isso aí não foi como de costume para o Monte das Oliveiras. Era costume de Jesus estar lá no monte. Fazendo o que, irmão? Orando, buscando a Deus. Getsemane era os pés do Monte das Oliveiras. Eu não sei o que amanhã, como vai ser a sua vida, como vai ser essa semana, os desafios, as demandas. O que eu posso dizer para você é que você tem que estar preparado, você tem que estar buscando a Deus, aleluia, preparado espiritualmente. Jesus é a fonte de toda a sabedoria, mas você vai ver que nas Escrituras, todo momento ele estava buscando. Ele foi para o deserto, foi buscar o Espírito Santo. Ele foi, aleluia, para o monte, foi orar, buscava. Às vezes nós queremos lidar com grandes problemas e não queremos nos preparar. Aí enche o pastor de ligação, tem coisas que você pode resolver, irmão. Aleluia. Basta você buscar Deus, o mesmo Deus que nos dá sabedoria dá para você, o mesmo Deus que nos usa você, o mesmo Deus que nos usa para curar também cura você. Unção não é exclusividade, unção é para a igreja. A terceira coisa que eu aprendo com a história dessa mulher é que no final de todo aquele episódio, Jesus ele fala para ela, onde estão os seus acusadores? Não ficou nenhum. Ele disse, ninguém te condenou? Falou, não, Senhor. E ele diz, eu também não te condeno. E ele diz, vai e não peques mais. O que eu aprendo com essa história é que Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele diz, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Uma vez perguntaram para alguém na televisão, pastor, mas Jesus nunca viu homossexual, a verdade é que nunca viu, porque naquele período eles viviam escondido. Porque se fossem vistos e pego no seu ato, teriam mesmo deixado essa mulher.
Mas se Jesus tivesse visto, o que ele falaria para ele? A mesma coisa. Vai e não peques mais. Ia ser para o cachaceiro, para o idólatra, ia ser para o homicida, ia ser para o pedófilo, para qualquer um. Jesus ia falar a mesma coisa. Vai e não peques mais. Vai e muda de vida. Vai e muda o teu caminho. Vai e deixa eu mudar a tua história. Jesus não condena ninguém. Ele disse para eu também não te condeno, porque a minha missão não é te condenar. Você já está condenado. O homem já veio debaixo do jugo de pecado. A minha missão é tirar você dessa condenação. João capítulo 5, versículo 24. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. A segunda mulher que nos chama a atenção nas páginas do Evangelho, ela está registrada em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Essa mulher, assim como esta mulher chamada de mulher adúltera, ela também não tem nome. A Bíblia não dá um nome a ela. Ela é apenas intitulada como mulher pecadora. Em Lucas capítulo 7 vai dizer que Simão, um fariseu, convida Jesus para fazer uma refeição na sua casa. E quando ele está lá, esta mulher, sabendo que Jesus está na casa dele, ela chora aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, quebra um vaso de alabastro com unguento e unge os pés de Jesus. E aquele fariseu, ele diz no seu pensamento: esse daí não é mestre, porque se fosse, ele saberia que essa daí é uma mulher pecadora. E Jesus, conhecendo tudo, ele diz: Simão, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Tinha um homem e ele tinha 2 devedores. Um devia um pouco de dinheiro, o outro já devia muito. E este homem perdoou ambas as dívidas. E eu te pergunto, Simão, qual foi desses devedores que amou mais? Ele diz: creio eu que aquele aqui mais perdoou. E ele diz: falaste bem. Eu cheguei na tua casa, Simão, e tu não me destes um ósculo. Era a cultura naquela época você beijar a pessoa como forma de recepção, de honra. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Aleluia. Eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Essa mulher está lavando meus pés com as suas lágrimas. Tu não me deste que tu colocasse óleo sobre a minha cabeça. Era um sinal de honra para o convidado, importante. Essa mulher, ela tem ungido meus pés. Era sobre a cabeça, a mulher estava fazendo sobre os pés. Sinal de humilhação, de reverência. Então tu falasse bem, Simão. Quem muito é perdoado, muito ama. E com essa mulher nós podemos aprender. Aquele óleo que aquela mulher ela quebra e ela derrama sobre os pés de Jesus, valia muito dinheiro. A primeira coisa que nós podemos aprender é que fazer sacrifícios vale a pena. Fazer sacrifícios por Jesus vale a pena. Essas 2 horas que você tira para vir para o culto, você não sabe o quanto faz bem para você. 1 hora que você tira de oração, que você perde de sono durante a noite para se comunicar com Deus, você não sabe o quanto vale a pena para a sua vida. O tempo que você tira para buscar ao Senhor, que você renuncia a outras coisas, para você buscar a Deus na sua palavra, a comunhão com Deus, você não sabe o quanto vale a pena para você. Vale a pena fazer sacrifício.
Jesus num banquete na casa de Simão, fariseu. Existe um outro banquete, uma outra mulher que unge também Jesus na cabeça. Isso é já na casa de Simão, o leproso. E também tem uma outra mulher que também unge Jesus, já é no banquete em Caná, na Galileia, na casa, essa já é Maria, na casa de Lázaro. Todas essas mulheres tiveram esse ato, porém são mulheres distintas umas das outras. Porém, todas essas mulheres, elas tiveram algo de Jesus, elas foram honradas. Essa mulher aqui, ela é chamada de mulher pecadora. As outras duas é chamada de Maria e Maria irmã de Lázaro. Todas elas foram honradas por Jesus. Em Mateus capítulo 26, versículo 13, quando fala de Maria, na casa de Simão, o leproso, vai dizer, Jesus ele vai dizer, quando criticam ela, dizendo, essa especiaria poderia ser vendida, isso aí é muito caro, isso aí podia ser vendido aos pobres. E Jesus ele diz, em verdade vos digo, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Jesus falou, quer ver uma profecia se cumprir? Está se cumprindo hoje aqui. O evangelho está sendo pregado. E essa mulher que Jesus, 2.000 anos atrás, falou que ia ser lembrada, está sendo mencionada. Aleluia! Jesus, ele estava honrando aquela mulher. Não importa o que quando você coloca Jesus no lugar que é devido, então ele te dá honra também. Jesus estava falando para aquela mulher. Foi 3 mulheres distintas, mas a mulher que é chamada pecadora em Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 7, ela também foi honrada, porque ela também foi lembrada. Jesus estava dizendo, aonde há pecado, não existe pecado que eu não perdoe, não existe pessoa humilhada que eu não levante, e não existe aonde eu puder o pecado, superou por tua graça. Portanto, eu tenho poder para levantar aquele que eu quiser, e todo aquele que é humilhado, eu exalto. Todo aquele, aleluia, que é desfavorecido, eu tenho poder para colocar em cima. Louvado seja Deus. A outra coisa que eu aprendo com essa mulher também, de Lucas capítulo 7, chamada mulher pecadora, é que o que você não faz para Jesus, irmão, tem outra pessoa que vai fazer. O que você não faz, tem outra pessoa para fazer. O que Simão não fez, aquela mulher fez. O que Simão deixou passar, até porque Simão não reconhecia Jesus. Simão só queria pegar a onda da fama de Jesus. No capítulo anterior, Jesus tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Então ele queria pegar a onda da fama. Ele não estava reconhecendo Jesus. Mas aquela mulher falou, tu verdadeiramente és o Cristo. Tu mereces adoração. Tu mereces a minha humilhação. Aleluia. E tudo que nós fazemos para Jesus, Jesus não fica devendo. Aleluia. A terceira mulher que eu quero trazer em evidência é aquela mencionada no texto que nós lemos. Em Lucas capítulo 8, versículo 3. Chamada Maria Madalena. Essas 3 mulheres que eu mencionei, alguns pensam que são a mesma, mas são mulheres diferentes. São mulheres distintas. A Bíblia vai mencionar Maria Madalena pela primeira vez em Lucas capítulo 8, versículo 3, aonde vai dizer que Jesus havia curado várias mulheres, e uma delas era a mulher Maria Madalena. Ele tinha expelido dela 7 demônios. Pensa numa mulher endemoniada, era Maria Madalena. Depois de Maria Madalena, ou melhor dizer, depois de o endemoniado gadareno, mais endemoniado nos evangelhos, se chama Maria Madalena. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus curou, que Jesus libertou, aleluia, Maria Madalena. E com essa mulher, eu aprendo uma coisa, que quando Jesus ele nos tira das garras de Satanás, é impossível nós deixarmos de seguir Jesus. Quando Jesus ele nos tira das mãos do inimigo,
Pensa numa mulher que andava e acompanhava e seguia Jesus, chamava Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que quando Jesus ele está sendo crucificado, quem é que está lá? Maria Madalena. Mateus capítulo 27, versículos 55 e 56 vai dizer: estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para ouvir, entre as quais estavam Maria Madalena. A Bíblia vai dizer que quando tiraram Jesus foi para o sepulcro, quem era que estava atrás de Jesus? Viu aonde iam colocar Jesus? Maria Madalena. Mateus capítulo 27, versículo 25, versículo 61. E estavam ali Maria Madalena e outra Maria assentado de frente do sepulcro. Onde é que vão colocar Jesus? Eu tenho que continuar atrás do mestre. Aleluia. Depois que Jesus ele morre, é sepultado, quem é que vai até o sepulcro? Maria Madalena. Mateus 28, 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Quem foi que primeiro viu Jesus? Maria Madalena. Essa palavra aqui só tem pessoas que vão entender, aquelas pessoas que foram pisadas pelo inimigo, foram escravas do inimigo. Satanás afundou tanto que quando Jesus ele liberta, quando Jesus ele quebra as algemas espirituais, a pessoa diz: eu não tenho outro caminho para ir, eu não tenho outro, ele me libertou. Eu sei a vida que eu vivia, eu sei o que eu passava, eu sei a que eu sou devedor. E aqui essa noite eu vou falar alguma coisa que vai ser forte, irmão. Mas ou você dá legalidade para Deus agir na sua vida, ou então ainda o inimigo tem legalidade sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer, quando nos evangelhos menciona pessoas possessas, sobre a ação do inimigo, em Mateus capítulo 8 vai falar sobre o gadareno, um homem endemoniado, que ninguém segurava, não tinha cadeia, não tinha corrente que segurava aquele homem. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 12 sobre um cego e sobre um mudo, endemoniado. A ação do inimigo sobre a vida dele fazia com que ele fosse cego e fazia com que ele fosse mudo. A Bíblia vai falar em Mateus capítulo 17 sobre um homem que ele era tão endemoniado, mas tão endemoniado, que ele caía no fogo, caía na água. E tem gente que o inimigo está agindo na sua vida, Satanás está agindo na sua vida de forma tão veemente, e ele não sabe, e ele não toma conta do que é. A vida conjugal não dá certo, o trabalho não dá certo, não tem paz, não consegue dormir. A vida totalmente parece que nada dá certo para ele. Você já viu um seriado chamado Todo Mundo Odeia Cristo? Em nome de Jesus está queimado, nada dá certo na vida do homem. Jesus ele liberta da mão do inimigo. Jesus ele quebra cadeias, aleluia. Ele te deu essa noite. Maria Madalena, depois que ela foi liberta, ela disse: nunca mais eu vou seguir outra pessoa, porque quem eu procurava me libertou, eu achei. Esse alguém é Jesus. Quem te é liberto nunca mais deixa de seguir Jesus. É por isso que tem gente
mas depende do aval de você. Maria Madalena nunca mais foi a mesma mulher depois que encontrou Jesus, depois que foi liberta, depois que foi salva. Tem gente aqui que pode dizer: eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu encontrei Jesus. Eu nunca mais tive a mesma mente depois que eu encontrei Jesus. Eu nunca mais fui a mesma pessoa depois que eu encontrei Jesus. Mas eu sei que também tem gente aqui que almeja ser uma nova criatura. E aqui é o único lugar, não existe outro, aqui é o único lugar que você entra morto, escravizado e sai vivo e liberto. Aleluia. Se chama igreja. Que enquanto nós não temos Jesus, ou enquanto nós brincamos de ser crente, nós ainda estamos mortos nos nossos pecados. A Bíblia fala sobre a morte espiritual. Mas quando nós recebemos Jesus na nossa vida, então a Bíblia diz que nós passamos da morte para a vida. João capítulo 11, versículo 25: todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Portanto, eu pergunto essa noite: tem alguém que quer viver uma vida com Jesus, que quer entregar a sua vida 100% para Jesus hoje? Se tiver, saia do seu lugar. Saia do seu lugar e venha entregar a sua vida para Jesus hoje. Mas eu quero orar em especial por pessoas que sabem, que dizem: minha vida, ela não é normal. A minha vida não é normal. Eu sinto isso, eu vejo aquilo. Eu sinto isso, não sei o que. Eu não consigo dormir. Demônios estão agindo e você não sabe. Mas em nome de Jesus, hoje você vai ser liberto. Não vai ser pela vela, não vai ser pela campanha, vai ser pela imposição de mãos. E a autoridade que Jesus nos deu, a gente vai expelir. Se você entende que você precisa ter a sua vida mudada, que a sua vida não é normal, sai do seu lugar que eu também quero orar por você. As portas estão abertas para você. Satanás não está preocupado com a tua conta, com a tua casa, nem com o teu carro. Lugar, ninguém vai preencher. Pelo contrário, se for para você ir para o inferno, ele enche a sua conta. Não é qualquer é o meu herdeiro. Feche os seus olhos nessa noite, aleluia. Adora o Senhor. Aleluia. O mundo é tão pouco para você.